sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E nesta terça-feira, vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade de Odilon Fernandes, através do médium Carlos Bacelli. Estamos agora no capítulo 18, em que ele vai analisar a segunda epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, versículo 8. E o trecho do versículo é este: participar comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E ele intitulou a página A Favor do Evangelho. Odilon Fernandes começa discorrendo assim: os médiuns comprometidos com o ideal espírita sempre facearão dificuldades a serem superadas. Os que se decidem a seguir o Cristo não devem se esquecer de que também fazem opção pela cruz. É interessante, meus amigos, que eu estou reestudando a obra Aconteceu na Casa Espírita. E a gente vê exatamente essa questão, porque o nosso comprometimento é com Jesus e é com o ideal espírita. E a gente vê em Jesus um mestre que exemplificou, mas ele não viveu as facilidades, não é? Ele viveu as dificuldades que são inerentes a todos os idealistas. É interessante. Nós não vemos na história pessoas idealistas que caminharam com facilidades, não. Os idealistas, porque pensam mais alto, porque vão abrir mão do seu próprio conforto, da sua própria, do próprio comum da vivência das pessoas. Então, encontram as incompreensões, os tropeços e muitas vezes até improvisação da tarefa, né? Porque são tarefas diferenciadas. Então, é a opção pela cruz, no sentido assim, do sacrifício de si mesmo, do sacrifício, muitas vezes, das próprias ideias que já foram armazenadas ao longo das reencarnações. É esse sacrifício. E continua o Odilon Fernandes falando algo que a gente até já sabe teoricamente, mas nem sempre passa pelo nosso sentimento. Quando ele nos diz assim: ninguém pense que a mediunidade privilegia alguém pela sua simples condição de médium. Ao contrário, os que se tornam médiuns são chamados, conforme Paulo escreveu a Timóteo, a participar das lutas advindas de sua condição, em favor da causa do Evangelho restaurado. Há quem procure a mediunidade, nela imaginando encontrar o palácio encantado dos seus sonhos cor-de-rosa. Evidentemente, para os que anseiam pelo próprio crescimento espiritual, a mediunidade é fonte de inesgotáveis alegrias. Todavia, para os que esperam apenas colher flores no caminho, ela não deixa de ser surpreendente espinheiral. Aqui é interessante, porque a doutrina ela vai nos dando uma ideia do objetivo da vida, do crescimento, né, que a vida nos apresenta, da oportunidade de crescimento. A gente vai vendo a cada momento a efemeridade, a curta duração do nosso corpo físico, da trajetória física. E aí passa pela nossa cabeça assim: meu Deus, eu estou aproveitando esse momento para crescer,
Como é que eu estou entendendo o crescimento? É nas conquistas da vida material ou nas conquistas da vida moral? Como é que eu estou equilibrando esses dois aspectos na minha vida? O que eu estou priorizando e o que eu estou abandonando? Será que eu estou conseguindo uma postura de equilíbrio mesmo? E a gente vai pensando, vai analisando, vai buscando na própria consciência os valores morais, não é? Os valores que às vezes estão adormecidos. A gente vai aprendendo a fazer prece, pedindo esse espírito querido, nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, que nos intua, que nos ajude dentro dessas resoluções, do encaminhamento que estamos tomando. A gente vai até, meus amigos, tendo um tanto de cuidado nas tarefas, porque às vezes tem tarefas, mesmo dentro da seara espírita, que trazem determinados louros, né? Determinadas alegrias. E a gente pensa assim, meu Deus, são alegrias espirituais legítimas, ou são alegrias pela vaidade, pelo egoísmo que existe na gente? A gente sabe. Orgulho, egoísmo e vaidade são nossos companheiros. Mas, assim, é isso que está prevalecendo ou é o gosto pela tarefa? E a gente vai se analisando, né? É interessante, e aí a gente sempre fala do espaço da Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio que coloca a gente para pensar. Os temas vêm, sempre trazidos, traduzidos de acordo com a ótica da doutrina espírita, e à medida que a gente revisita esses temas por outras vozes, a doutrina, meus queridos, é sempre a mesma, mas quando é debatido, falado, a gente vê outras bibliografias que vão surgindo, outros elementos que vão ajudando a gente a pensar melhor, não é? É nessa troca, nessa belíssima lei da sociedade, que a gente vai tendo tempo de pensar na nossa própria vida. Quantas vezes uma frase fica, estou lembrando de um analisando os não, foi debate na Rio, em que o nosso Moisés fez a colocação: é muito difícil fabricar uma doença. E essa frase é belíssima, né? De acordo com a lei, e se falou, se debateu, e a gente vai ficando com essas questões no nosso pensamento, na nossa emoção. De outra feita, a Nádia do Couto Vale, nossa querida Nádia, falou sobre a questão do conceito, daquilo que está na cabeça, que a gente fala, repete, mas não vira comportamento, né? Não se transforma em valor. Então, são pontos que não é para a gente ficar com culpa, com preocupação, não, mas que leva a gente a ter uma visão mais realista de nós mesmos, não é? E aí a gente vai vendo assim, das sementes, como é que essas sementes estão chegando até nós. E até assim, o que eu considero espinheiral na mediunidade? É aquele momento que eu sou contrariado, que as coisas não acontecem do jeito que eu queria, que eu acho que não estou tendo retorno de todo o meu esforço dentro da tarefa. Então, são pontos interessantíssimos para a gente meditar. Meditar acerca dessa lição. A lição, capítulo 18, da obra do Mundo da Mediunidade de Odilon Fernandes, através do médium Carlos Bacelli, cujo título é A Favor do Evangelho. E ele começa a analisar o capítulo 1, versículo 8 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Participar comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E continua Odilon Fernandes falando para a gente assim: em todos os tempos, os que seguiram à frente, abrindo picadas para o progresso espiritual da humanidade, arcaram com as consequências de sua ousadia. Não houve nenhum que não sofresse por seu amor à verdade. E não estamos nos referindo única e tão somente aos paladinos da fé,
Em todas as áreas do conhecimento, o mundo conta com apóstolos que se imolaram ou que foram imolados no esporte do sacrifício. E aí a gente vê na ciência mesmo o caso clássico de Sabin, de tanto lidar com a questão, né, se dedicar à questão de acabar com a paralisia infantil, que hoje a gente tem a gotinha maravilhosa, né? Mas de tanto lidar, de tanto manipular, ele acaba ficando paralítico. Olha só, gente, ele recebeu o contrário do que ele sempre lutou. E aí na entrevista, essa entrevista existe gravada, é falado assim, mas doutor, se o senhor soubesse que o seu trabalho redundaria na paralisia, o senhor faria? E ele colocou assim: com certeza faria. Mesmo que fosse para livrar da paralisia uma única criança, teria valido a pena. É o idealista. Isso não é ser imolado do esporte do sacrifício, mas porque há o ideal, porque há a opção pelo bem, porque há a opção pelo progresso da humanidade, pela melhoria da humanidade, esses amigos dizem que vale a pena. E aí vamos pensar. Nós estamos trabalhando na mediunidade em nosso próprio favor. É claro que tem o retorno do favor. Mas vamos pensar, o favor é o favorecimento material ou as alegrias morais. Se são as alegrias morais, a gente vai lembrar com o Espírito de Verdade, quando fala para Kardec, lá na lição dos obras póstumas, que é a melhoria da humanidade. E aí, eu, individualmente, quando eu falo eu médium, individualmente, eu não consigo melhorar a humanidade. Mas eu, médium, trabalhador de Jesus, posso ser um cooperador do mestre na melhoria da humanidade. E aí, gente, esse título de trabalhador pode nos oferecer as alegrias morais, ou eu posso estar me sentindo num espinheiral, até muitas vezes arrependidos de terem ingressado na tarefa mediúnica, na casa espírita, no trabalho organizado. Continua então o Odilon Fernandes a nos falar. O Espiritismo, em sua tarefa de reviver o cristianismo, ainda se defrontará com muitos obstáculos para ocupar o lugar que lhe é devido entre as religiões mais respeitáveis do planeta. A gente muitas vezes não pensa, né, que o cristianismo é a maior religião do planeta. E aí tem as outras religiões que igualmente trabalham o bem, trabalham o belo, trabalham a verdade, a justiça, tudo isso. Mas a dificuldade interpretativa é muito grande. O cristianismo, quando fala a questão do amor a Deus, o amor ao próximo, é um elemento facilitador para a execução, para a compreensão. Então, na verdade, o cristão que deturpa, né, ele está indo por um caminho que não é o do cristianismo, porque a própria simplicidade da ideia cristã deve nos facilitar. Eu posso até falar assim, mas eu não consigo amar o próximo, não. Mas eu sei que a ideia é esta. Agora, outras doutrinas, muitas vezes pela empolação da apresentação, pelos raciocínios confusos, né? Por estarem nas mãos dos próprios administradores materiais, sacerdotes, hierarquizados lá de acordo com a estrutura, dá uma dificuldade na compreensão. Então, eu acho que eu posso matar em nome de Deus e que eu vou ser recompensado por isto, né? São deturpações, ideias corrompidas, muitas vezes estimuladas pelas próprias lideranças, principalmente no momento
em que essa liderança religiosa é política também. Mas o cristianismo não. Ele traz a simplicidade. E o espiritismo, ele revive a ideia cristã. Mas nós sabemos que essa ideia cristã pura, ela apresenta muitos obstáculos dada a nossa condição evolutiva aqui do planeta, não é? Então, continuou Dilon Fernandes nos dizer: isso significa que os seus adeptos, e particularmente os médios, que sem dúvida são os que mais se expõem por longo tempo, continuarão sendo os alvos preferenciais de seus opositores. Porque a mediunidade acaba sendo um ponto de exposição, mesmo aquela mais singela, aquela mais simples, mas o médium fará coisas de uma forma que normalmente não é visto. O médico oferece espaços. Muitas vezes eu vou ouvir na sua família: o que você ganha saindo daqui para oferecer, para trabalhar para quem você não conhece, sem ganhar nada? Então, isso é uma cobrança que a família muitas vezes faz ao médium. E dentro deste ponto de cobrança, não é? O médium vai ter essa exposição. E muitas vezes a família, os amigos, o meio social em que ele está, vai contar também com um processo obsessivo, para que ele se sinta deslocado, para que ele se sinta mal e para que ele desista. Continua Odilon Fernandes a falar: Paulo não convida Timóteo para usufruir consigo das regalias do Evangelho. Antes, conclama o jovem companheiro de Listra, em Icônio, a participar com ele dos sofrimentos no testemunho da fé. Eu me lembro de uma outra frase de Emmanuel, que ele diz assim: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Porque é assim, né, meus amigos? Cada um de nós sabe a renúncia, a organização que tem que ser empreendida para o cumprimento da nossa tarefa mediúnica. E continua Odilon Fernandes a nos dizer: existem médiuns que se decepcionam, afirmando que, em abraçando a mediunidade, viram o recrudescimento das lutas em derredor, ao invés de terem diminuído os seus problemas, os tiveram aumentados, inclusive com implicações familiares e profissionais que os levam a repensar a sua condição de espírita. E aí vamos pensar um pouquinho. No momento em que a gente vê o crescimento de seitas que prometem essa prosperidade material, a tranquilidade da vida material, tudo isso, né? Inclusive até ocupando espaço na mídia. E que a gente, por abraçar a mediunidade, começa a ver que as questões familiares aumentam, que as questões profissionais apertam, que as questões sociais vão ficando mais estreitas. A gente se esquece que Jesus falou da porta estreita. A gente esquece disso. E aí a gente pensa assim: antes de eu ser médium, era melhor. Ou, né, quando eu estava naquela outra doutrina, eu contava com mais facilidades. E aí a gente começa a repensar a posição de espírita. E continua ele: os homens desconhecem que, todas as vezes que alguém ensaia movimentos que visam a libertá-lo do comodismo secular em que estagia, forças sutis e conservadoras se colocam em ação, com o propósito de impedir o tentame. Isso acontece tanto no plano individual quanto no coletivo. Quando a gente começa a ver as nossas casas, né, da dificuldade, meus amigos, de
progredindo, olhando, né, de uma forma mais ampla a nossa vida. É assim, meus amigos, são as metas que a gente vai estabelecendo e vai procurando seguir assim com coerência. Porque a gente tem metas na nossa vida comum. Programa gravado. Hoje, na minha casa, eu vou fazer uma separação, né? É o chamado desapego de roupas. Então, eu estou planejando o horário, tá tudo certinho, né? Para fazer a tarefa, o tempo que eu vou ter para dedicar essa tarefa. Então, tá tudo planejado, é uma parte do que eu vou fazer. Então, se a gente tem metas para a vida material, e é claro que nem sempre, para cumprirmos essas metas, a gente encontra facilidade, por que não estabelecer metas para a nossa vida moral? Por que não? Então, ele vai colocando, né, essa visão nossa do coletivo também, não só do individual. E continua Dilon Fernandes falando. Toda conquista, mormente a dos valores imperecíveis da alma, tem um preço. Até mesmo os elementos da natureza sofrem para se harmonizarem. A terra, antes de ser um orbe habitado, era uma fornalha ardente e passou por sucessivos cataclismas. Só a semente no subsolo não eclode sem resistência. A fonte tem longo caminho a percorrer antes de chegar ao mar. O pássaro, de mais linda plumagem e de mais mavioso canto, é o que os homens ambicionam aprisionar na gaiola. E aí, sobre a questão da terra, a gente pode ver a caminho da luz, mas quem não quiser, pode pegar no YouTube, a gente tem na internet os estádios de formação da Terra. E aí a gente vai entender aqueles ensaios espetaculares que Emmanuel fala lindamente na obra Caminho da Luz. Não foi fácil. A semente para romper a terra, e a gente apresentamos até muitas vezes para criança, como é o esforço da semente rompendo tudo que está ali para conseguir ver a luz do sol. Ao mesmo tempo que as raízes vão procurando água. Então, nada é fácil. Nenhuma conquista é fácil. E até aquele que ele fala aqui, eu achei muito lindo essa verdade que pode ser uma metáfora. O pássaro da mais linda plumagem, de mais mavioso canto, é que os homens ambicionam aprisionar na gaiola. Vamos ver a história de muitos artistas, né, que têm um canto maravilhoso, como muitas vezes são explorados por empresários, pela própria questão, sem ter a liberdade, né? Pessoas belíssimas também que passam por dificuldades. E continua o Dilon Fernandes a nos dizer assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, encontramos as consoladoras palavras. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, os discípulos saíram contentes, né? Porque testemunharam o amor a Jesus e foram reconhecidos como discípulos de Jesus. E Odilon Fernandes encerra dizendo assim: se já somos considerados dignos de sofrer por amor ao Senhor, e nossa humilde condição de seus servidores, regozijemos, alegremos. Então, queridos, esta palavra de estímulo para todos os médiuns, para todos os trabalhadores de Jesus, que nesse momento passam por provas e limitações. Que seja assim, amigos, um tempo de esperança e alegria, pois mesmo sendo como somos e o que somos, já estamos trabalhando com Jesus, já somos reconhecidos como trabalhadores de Jesus. Que isso seja a nossa alegria neste dia, neste tempo. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.